Eu chamo-me Maria da Conceição Ribeiro Gonçalves Lopes, nascida e criada em Riachos, nasci em 12 de 1 de 57. Tenho 64 anos feitos. O meu pai é mais de Lisboa, porque o meu pai trabalhou lá. Ele construiu a Ponte sobre o Tejo, onde ele também trabalhava, e morava em Moscavide. No entanto, que eu tenho uma irmã que nasceu lá, foi a primeira, que eles queriam que nascesse lá em Moscavide. E então ela nasceu lá. Nós, os três, mais os meus irmãos, nascemos todos cá em Riachos. Minha mãe era de Riachos. Minha mãe morava... Decidiram voltar então para Riachos? Porque a minha mãe conheceu o meu pai e ele também era de lá de Lisboa. Ele é de Moscavide, ele morava em Moscavide. E depois, não sei como é que foi isto, nem sei bem a história, mas pronto, conheceram-se e depois a minha mãe foi para lá, os primeiros anos foi para lá trabalhar. No entanto que a minha irmã veio lá com 3 anos. E pronto, os meus irmãos e eu nascemos mesmo aqui em Riachos. E na altura, quando os seus pais vieram, os pais da sua mãe continuavam cá? Eram vivos ainda? Sim, eram vivos, sim. E os pais do seu pai? Os pais do meu pai, a minha avó morreu muito cedo, eu não conheci. No entanto que a minha mãe diz que eu tenho o corpo da minha avó, mas eu não o conheci. Pronto, e o pai dele também morreu muito novo. Não eram novos. No princípio, quando eles vieram de Lisboa, eu acho que eles tinham casa própria, que eles vieram para casa própria. Porque já tinham a minha irmã, a minha avó tinha muitos filhos, eles também não podiam lá estar. Bem, bastou quando eles eram mais pequeninos, vieram todos juntos. Não, penso que a minha mãe morou mesmo em casa própria, sim. A minha mãe andou sempre no campo, trabalhou sempre no campo. E o meu pai trabalhou na rodoviária, que era a rodoviária que hoje é... Agora é os Tudos, chamam-lhe os Tudos, pronto, era a rodoviária nacional. Foi onde o meu pai trabalhou sempre. Meu pai era lavador de carros, lavava os carros lá. Pronto, trabalhou sempre lá, que eu tenho conhecimento do trabalho, do meu pai não. Meu pai, sempre que eu conheci, foi sempre lá de trabalhar, sempre. E a sua mãe sempre no campo? E a minha mãe sempre no campo. Eu fiz só até a quarta classe, quarto ano, que é agora quarta classe. Fiz só a quarta classe. Também não tinha possibilidade também de estudar. Eu, no fim da quarta classe, eu fui servir. Por causa de pessoas trabalharem. E também, pronto, dediquei-me assim às pessoas, gosto muito das pessoas, que ainda hoje me lembro delas, né, que também... Mas depois, entretanto, também casei, trabalhei em casa delas, e quando casei, pronto, depois continuei com uma ou duas, mas as outras tive que as deixar, porque depois também já tinha vida própria, não era? Trabalhava em várias casas? Trabalhava em várias casas, sim. Quando casei, fui viver para a casa da minha sogra. A minha irmã casámos com diferença de um mês. E a minha irmã ficou com meus pais, em casa da minha mãe. E eu fui viver para a casa dos meus sogros. Eu casei com 21 anos. Mas começou a trabalhar muito nova. Comecei a trabalhar muito nova. Eu até chorava e dizia assim, oh mãe, eu quero ir ganhar algum dinheiro. Ah, filha, mas tu só tens 7 anos. Oh mãe, deixa-me ir. Ela foi pedir e eu fui. E ela disse-me assim, foi apanhar, o primeiro trabalho que eu tive em pequenita com 7 anos foi apanhar passas. Passei o dia a chorar. Porquê? Eu pus-me em cima das figueiras, já apanhei os figos. Só que eu era muito pequenina, as formigas começaram a subir para mim acima e eu comecei a chorar. Depois o patrão mandou-me, vai-te lá ali sentar sossegadinha. Chorei tanto, mas eu no outro dia já estava a dizer também para lá outra vez. Mas depois foi assim, olha, depois foi a minha primeira experiência. Mas também eu andei mais a servir, a minha irmã mais velha, por exemplo, foi trabalhar no campo com a minha mãe. Eu também nem sequer tinha idade ainda de entrar para a fábrica. A minha irmã mais velha ainda trabalhou numa fábrica. Eu não, nunca tive idade, porque era aos 16, tinha 15, para sou mais nova que ela, não deu possibilidade, eu apanhei uma fábrica. Pronto, depois eu comecei assim também a trabalhar a servir. Minha mãe também tinha precisão, porque o meu pai também trabalhava em Lisboa, também o dinheirito também era pouco, não dava para ela, e também o dinheirito do campo também era pouco nessa altura, não é? A sua mãe, quando trabalhava para outrem, sempre para outras pessoas? Sim, trabalhava por conta de vários patrões, sim. Penso que era por vários de conta... Tinha também os patrões certos, mas também trabalhava... Era o que viesse. Ainda chegou a trabalhar, vinha do campo e chegou a trabalhar em casa de pessoas, amigas, bem pertinho da nossa casa, que eu sei que ela ia para lá e deixava nós pequeninos em casa sozinhos. E quando começou a trabalhar
calhar com 7 anos, não é? Sim. Na apanha das passas, havia mais crianças também? Havia mais crianças, pronto, mas eu tive logo azar, fui logo para as passas que era onde havia muito formiga. Pronto, os figos são doces, e eu disse, oh, mas eu queria era ganhar dinheiro, eu só queria era ganhar dinheiro. Para a minha mãe também via a dificuldade dela. Pois fui, mas depois, ainda mesmo no Vita, pronto, aquilo foi uma experiência para mim também. E depois eu comecei a ir, assim, depois entretanto também fui servir, mas na altura, até eu me lembro da altura das férias da escola, nós íamos, as crianças iam para a apanha do tomate, andava sempre a escorregar nas regadeiras, com as caixas à cabeça muito pequenina, ia para a vindima, que foi um dos trabalhos preferidos que eu adorei, até hoje, dos trabalhos que eu gostei. Reguei milho, porque eu depois era assim, eu não ia, mas era assim, ele tinha alturas, eu nunca andei assim mesmo no campo, a minha irmã que andou mais com a minha mãe, e eu era assim, às vezes pediam até aos miúdos da escola para a gente ir, e a gente ia, eu não tinha problema nenhum, eu ia, meus irmãozitos também iam, e assim, pronto, a minha irmã que andou mesmo ao lado da minha mãe, eu ia com a minha mãe, até foi na altura do cânhamo, que a minha mãe, elas tinham umas pecinhas que era para partir o cânhamo, e eu na hora dos intervalos, eu ia sempre com a minha mãe, mas não ia trabalhar, não era miúda, então eu andava sempre lá a partir aquilo, adorava, eu e outras crianças andávamos lá a brincar. Por que a vindima foi a sua preferida? Olha, vou já dizer porquê, eu tive uma tesoura nova, e na altura que eu fui vendimar, eu gostava muito de ouvir aquele estalinho da tesoura, e adorava, eu gostava muito de apanhar os cachinhos na mão, adorava. Foi um dos trabalhos preferidos meus, foi isso, pronto. E, além disso, também, pronto, andei nas passas, como eu disse à menina, andei na vindima e ainda foi uma pessoa que me pediu, que falta uma senhora, e ela pediu, ainda era miúda, tinha aí umas 17 anos, 15, 17, andei a regar milho, não gostava. Porque eu andava sozinha, aquilo é uma extensão muito grande de milho. E então a gente para regar tem que estar uma num lado e outra no outro, quando chegasse lá a água, para fechar, para ir para outra regadeira. Passava-se logo para outra regadeira. E então foi dos trabalhos que eu não gostei, foi o milho. E ainda andei a sachar melão, essas coisinhas assim também. Mas isso já foi assim, porque eu também tinha patroas certos, mas quando não ia eu aproveitava e ia sachar o melão, também gostava. Sim, sachar, tirar aquelas ervinhas com enxadinha de sachar, também andei. Pronto, foi mais ou menos os trabalhinhos que eu fiz. Quando começou a servir na casa de outras pessoas, que tarefas é que começou por fazer? Eu com 14 anos já vincava calças, usava-se aquelas calcinhas vincadas, que agora é já de ganga, que não se vincam. A senhora onde eu trabalhei, eu era muito novinha, eu até não tinha ainda aos 14 anos, tinha 13. Eu fui mais para tomar conta do menino. E depois o menino, mas ela ensinava-me tudo e mais alguma coisa, mas eu também não era à falta da minha mãe, que a gente também já tínhamos umas luzinhas. Mas é assim, calças, lembro-me muito bem de estar a vincar calças e ela a ensinar-me a juntar a costura com costura para ficar a calcinha ali toda vincadinha. E com 14 anos já fazia panelinhas de sopa, já fazia em casa dos patrões, eu já fazia, era a única coisa que eu fazia. Depois mais tarde já fazia tudo. Mas pronto, gostei das pessoas com onde eu andei. Tenho uma pessoa que casei de lá, casei da casa dela, quando saí, foi a última casa que eu tive, saí foi quando casei. Agora não, porque estou reformada por invalidez, pronto, tenho uma doença, reformei-me por invalidez mesmo, as pessoas choravam, as pessoas de idade ajoelhavam-se aos meus pés a pedir se eu ia lá, eu disse, deixe lá, eu não vou já ficar a tomar todo dia, mas vou ficar ali um bocadinho, vou ali aos bocadinhos, se você precisar, eu vou lá. E fui sempre lá, as pessoas, à mesma. Apesar de não estar, eu até nem queria ganhar nada, mas elas estavam sempre qualquer coisinha, porque as pessoas habituaram-se. Olha, gostavam muito de uma cama feita, como eu fazia, porque eu estive no hospital muito tempo internada, e eu comecei a fazer as camas como lá as enfermeiras. Eu aprendi muito também no hospital, estive lá um mês, bolinhas de algodão, e elas adoravam que eu fizesse a caminha assim. Como é que você aprendeu a fazer assim a cama? E foi assim que eu comecei a aprender e pronto, e comecei a fazer às pessoas, mas também gostei. E agora ainda hoje podem dizer assim, tu trabalhaste e coisa. Eu gostei, gosto daquilo que fiz, porque habituei-me àquilo, não sei, foi logo desde miúda que eu comecei a servir na casa das pessoas, senão, mas eu gosto daquilo que faço, pronto, e quando eu estou muito tempo na mesma coisa, eu começo a gostar, é o meu mal às vezes. Fora isso, ainda andei, foi lá que eu conheci o meu namorado,
Foi na Banda Filarmónica Riachense, foi aqui nos Riachos. Eu entrei e eles diziam que eu tinha muito jeito para a trompete. E eu disse, não, eu não vou para a trompete. Tinha muito jeito na trompete, eu tocava muito bem trompete. E eles disseram assim, eu disse, não, que eu vim para aqui com a cegueira do clarinete. Eu sempre gostei muito de clarinete. E porquê? Porque eu gosto do som do clarinete, sempre adorei, gosto. Ainda hoje tenho um acordeão que vou aprender, agora não, que a minha mãe está acamadinha e ainda hoje quero ir aprender, ainda agora quero ir aprender acordeão, já tenho acordeão em casa. Eu sou assim, sou muito aventureira, eu meto-me em tudo. Pronto, foi assim. Eu depois fui para a banda e foi lá que eu conheci o meu namorado. Ele também, por acaso, tocava clarinete e foi lá que ele me deu o anel de namoro. Foi lá que eu o conheci, daí partiu e ainda hoje estou com ele, graças a Deus faz-me tudo. Todos os dias eu faço cozinha em minha casa, faz tudo. Como eu estou com a minha mãe, ele faz essas coisinhas todas. Ele já fazia, até quando meus filhos começaram a namorar, por causa das namoradas, já comiam lá e tudo, ele já estava-me a adiantar assim a comidazinha. Pronto, e foi assim. Agora, numas novas atividades aqui, não sei se conhece, no Núcleo de Arte de Riacho, na área, que agora também pertence ao museu. Pronto, eu estou em todas as áreas. Se eu lhe disser que é verdade que eu estou em todas as áreas. Eu mandei-me de cabeça porque também achei que era capaz. E fui capaz. A minha irmã está mais na parte... A minha irmã também está, minha irmã mais velha, está na parte de poesia. Eu é tudo. Eu sou coordenadora de artesanato aqui, sou no grupo Música Tradicional Portuguesa, andei aqui num professor que era italiano, Máximo Espósito, ainda andei, porque eu até entrei de brincadeira, disse assim, professor, eu vou entrar, eu ando aqui um mês, se eu não der para nada, você diz-me que eu não dou para nada e eu saio. Começou a dizer que eu tinha jeito para ali, para lá, pronto, entrei. E o meu marido também tem muito jeito, para os rostos tem muito jeito, e faz coisinhas em miniatura também. Os trabalhos manuais, que eu sei que faz, já fazia antes, em paralelo com a sua atividade profissional? Foi uma coisa mais recente? Não, quer dizer, eu sempre tive jeito assim para fazer essas coisas. Eu tive jeito desde miúda. Eu tinha jeito para essas coisas, por isso é que me foi ter, porque eu sabia que tinha jeito. Pronto, agora, fazia, e nós também tínhamos um bocadinho de trabalhos manuais na escola. Nós também tínhamos um bocadinho. E a gente também fazia, as meninas pelo menos faziam, bordavam. E em sua casa era hábito fazer-se? Eu também via a minha mãe. A minha mãe ainda fazia rendinhas. A minha mãe fez um enxovalinho dela todo. Ela tem, até às chegadas, que eu disse, mãe, para vocês têm mais os naprons, têm mais assim em cor de rosa e azul e verde. Porquê? Porque é que se usava essas coisas e não o branquinho? Filha, porque era assim, havia estas cores. A minha mãe de hoje tem os napronzinhos dela em verde, em azul e cor de rosa, muito giro, muito bonito. Por acaso são trabalhos... E eu não sei se foi por ver a minha mãe, isto também a gente puxa logo, quem tem jeito vai logo para estas coisas, pronto. E depois eu achei que tinha, depois começou-me aqui a inscrever, na pintura, no artesanato, sou coordenadora, pronto. A outra moça também é coordenadora, somos duas. E em tudo, música tradicional. Agora, a última coisa mais recente foi o fado. Eu tive que entrar no fado. Sabe porquê? Eu também vim experimentar. Mal sabe o meu professor. Eu, por acaso, já lhe expliquei que eu já estava inscrita. Eu fui tocar música tradicional em Tomar, ao mosteiro. Acho que foi num mosteiro. Fomos lá e fizemos aqui peças de artesanal. Fizemos lá artesanal também, artesanato. E foi lá a música tradicional portuguesa cantar. Do NAR, e nós fomos lá cantar, eu estava a cantar e estava lá o professor que é hoje o dos fados, e foi perguntar ao Sr. Pereira Jorge quem era eu. Sim, aquela senhora que está com pandereta, ela canta muito bem, aquela senhora tem que ser desafiada para o fado. Disse-me assim, temos que dizer alguma coisa para ela ir cantar, para ela se meter nos fados, que ela tem uma voz bonita. Quer dizer, tantos que estávamos lá a cantar, éramos 11 ou 12, e ele só gostou da minha voz, E depois ele falou com o Pereira Jorge veio ter comigo. E o Pereira Jorge disse, acho que o professor vai entrar em fados, tu querias ir. Mal sabe ele que eu estou inscrita. Por acaso foi também uma brincadeira. Eu disse assim, vou entrar, também lhe disse ele, ao fim do mês, se ele não gostasse daquilo que eu cantei,
que eu cantasse, que me dissesse a verdade. Nossa, eu tenho muito jeito. Eu só a única coisa que, a princípio, quando eu cantava, enervava-me de ver as pessoas. Eu não conseguia encarar com as pessoas. Assim que abria os olhos, enganava-me logo. Foi a minha dificuldade sempre. Agora, os compassos, ele disse que eu tive sempre bem desde o princípio ao fim. Os compassos deles a tocar, entrar nos compassos, ele diz que eu estou sempre certinha nos compassos. Agora graças a Deus, já não tenho medo, já estou mais à vontade. Eu sou sempre assim um bocadinho nervosa assim quando começa alguma coisa. A minha mãe recebeu uma medalhinha da Junta de Freguesia, porque eles fazem uns prémiozinhos assim, eu não sei bem como é que isso se chama. Pronto, a minha mãe foi da cultura. Pronto, foi da cultura, ela até já via um bocadinho mal e tudo, mas também andou no grupo tradicional da música daqui do museu. Também pertencia. Ali na Junta de Freguesia está lá a fotografia dela, as pessoas que foram condecoradas e coisas, estão lá, ela está lá. Por acaso o presidente aqui há tempo foi lá e ela falou: vocês já viram ali a vossa mãe? A gente foi lá ver. Pronto, a minha mãe é que é assim uma pessoa muito popular nos Riachos, toda a gente gosta dela. Eu acho que não há ninguém aqui nos Riachos que não gosta da minha mãe. É uma pessoa muito popular. Quando há aquelas feirinhas de artesanato, eu às vezes também participo. Pronto, também entro, não entro tanto porque às vezes também não tenho a possibilidade de ir, por causa da minha mãe. Nós já fomos convidados para vários, já fomos pela Câmara Municipal de Torres Novas, também já fomos convidados, tanto no cantar como no artesanato. Também já fomos convocados. E outras festas tradicionais? Já fomos cantar aqui ao Padroeiro, aqui no Santo António, na Igreja Paroquial de Riachos, ao Padroeiro de Riachos Santo António, já fomos lá cantar. Da Benção do Legado? Costuma participar? Sim, também participámos. O grupo Música Tradicional também já cantámos, também já fomos convocados para ir cantar. Mas antes de estar no grupo de música, participava já? Costumava já, participar? sim, já. Que importância é que tem para si esta eu tradição? gosto muito. E não sei se isto é por a minha mãe, se a gente conseguiu... Fico feliz, não sei, gosto de participar em tudo. Quando eu posso, eu participo em tudo, eu gosto. Costumava ir com a sua mãe? Sim, já íamos, sim. E a minha mãe estava muito nas festas antigas, as festas de Santo António, festas de São João. Ainda vi há pouco tempo uma fotografia, não tinha conhecimento dessa fotografia, foi um senhor que era fotógrafo e pôs, e eu disse: olha, a mãe também vinha ali a compor uma carroça. Eu, com palmas, até estava a dobrar as palmazinhas, faria assim. Sim, tem que ser mudanças, é tudo muito mais moderno do que antigamente. Sentido? Mudou muita coisa, mas não sei explicar como é que há de ser. Sei que mudou muito, não sei se... As pessoas mudaram? As pessoas também mudaram muito. Aliás, as pessoas antigas até participavam mais do que agora esta gente nova. Digo verdade, que é verdade, é assim. Via muita gente, porque esta maltazinha nova, mesmo assim como eu, miúdos, a gente gostava muito. E agora há muita criança que não assiste. Eu acho que há muita criança... Que é? Também pode ser um bocadinho dos pais, porque é assim, se os pais forem, se calhar os miúdos também vão, isso é como tudo, né? Se não forem, as crianças se calhar também não ligam, mas eu vejo estes jovens agora não participarem muito, até tive muita gente de fora quando é que era a festa, até cheguei a pessoas, minhas amigas de fora, que tinha muita gente de fora que vinha, sim. Estão a ser transmitidas para as populações mais jovens, para os mais Sim, novos? Está a ser, só que eles também às vezes não querem, mas sei que está, sim. Penso que sim, eu por mim penso que sim, apesar de não andar a assistir muito, mas que eu penso que há muita gente, pronto, os pais também, se forem os pais, é o que eu estou a dizer, as crianças vão entrar, mas sim, acho que sim. Penso que está-se a perder, às vezes, coisas importantes que nós tínhamos, está-se a perder muito. As danças de roda, por exemplo, as danças de roda que se faziam, eu lembro-me de miúda, não era da minha mãe, não participavam porque era criança. Ia com ela e se calhar também andava na brincadeira, mas não me recordo muito de eu andar assim. Mas lembro-me de ver, íamos à escamisada, também adorava ir com a minha mãe, sabe o que é a escamisada? Não sabe, descamisada? É o milho, apanhava-se o milho. Depois aquilo ia para uma era. Depois punha-se lá, depois as pessoas à noite juntavam. Era mais à noite, aos serões, por causa do calor, não é? Porque aquilo era numa era o sol.
E as pessoas iam descamisar, tirar as espigas e a mandar, e as camisas ficavam para trás. E depois nós éramos miúdos, andávamos a esconder debaixo das camisas à brincadeira. Eles tinham que descobrir onde é que nós estávamos, era assim que a gente brincava também. Isso é importante porque é tradições aqui da nossa terra, e acho que é sempre uma mais-valia, que é importante, acho que é importante, sim. As pessoas, eu penso é que as pessoas participam pouco, é o que eu acho. O que eu sinto é que as pessoas participam. Por exemplo, há aqui reuniões às vezes aqui no museu. Ainda agora houve há pouco tempo, só 3 pessoas donaram. Está a ver? Somos tantos sócios, 100 e tal sócios. E há muito pouca gente a participar. Eu acho que há muita pouca gente a participar nas coisas. Também eu sei que o estilo de vida que é mais estressante do que antigamente. Antigamente, eu não sei como é que eles com tantos filhos conseguiam fazer a vida. Agora nós estressamos logo por uma coisinha, temos um neto, temos um filho, E antigamente era uma carrada de filhos, que eu já explico da minha avó, que já vai ver como é que é. A minha avó é assim. Minha avó, ela não sabia costurar. Vou apresentá-la. Ela começou isto dos trapos com 57 anos. Ela não conhecia nada de costura. Teve 19 filhos e 16 bisnetos. Já pode ver. Morreram-lhe 4 filhos pequeninos e ficou com os 9 para criar, mesmo assim com muita dificuldade. E além dos 9, a minha avó tinha muitas dificuldades, né? Até iam para o campo, coitados, não levavam comida, elas não levavam comida, a minha avó, coitada, preocupava-se porque eles não levavam comida para o campo. E então a minha avó começou-se a interessar também porque ela queria trabalhar. E os filhos não deixavam, disse, não mãe, a gente anda lá, você não vai lá para o campo, você ainda tem precisão de ir para o campo, a gente anda a trabalhar e tal. E a minha avó não sabia nada de costura e começou a querer aprender a fazer costura só por ela, que ninguém ensinou. Mas ela gostava só dos trapinhos novos e bonitos, e sabia quando dizer muito bem as cores. A minha avó não queria qualquer trapinho. E ela uma vez disse-me assim, olha lá filha, vê lá se a tua mãe tem para lá uns trapinhos assim bons, mas não me traga os velhos, ela dizia. Vê lá assim bonitos e assim. Eu tinha que lhes andar a escolher, ela só queria era novos, ela realmente ia fazer coisinhas novas, queria novos. Pronto, e ela começou a costurar, com 57 anos, foi com a idade que ela começou aos 57 anos. Depois ela acabou por não ir para o campo, começou a fazer estas coisinhas, adorava, ela levava, a fazer uma almofada levava 1 hora. E as pegas também lhe davam muito trabalho. Chegou a fazer mantas muito grandes e tapetes. O que ela depois ainda seguiu mais foi os tapetes, porque as mantas também já eram um bocadinho pesadas, só depois para ela puxar na máquina, tá? E ela então começou a deixar mais as mantas, mas ainda fez muitas, depois com a idade é que foi avançando. E ela adorava. Eu acho que ela começou primeiro a cozer sem máquina. Foi mais assim à mão. Onde a minha mãe também ajudava a cozer, porque, pronto, ela cozia coisinhas à mão. Quando ela começou a ter uma máquina, que eu não sei como é que depois ela teve uma máquina, eu sei que ela tinha uma máquina em casa, porque eu lembro de ser miúda e ver ela lá em casa. Minha avó começou a cozer à máquina, e sem óculos. Minha avó morreu, nunca pôs uns óculosinhos, verdade, nunca pôs óculos para ver ao pé nem ao longe nem nada, sem óculos. E então ela começou a fazer as coisinhas dela. E aquilo era muito bonito, as pessoas apreciavam aquilo tudo, né? Uma pessoa de idade, uma pessoa já com uma idade, e ela sem óculos, como é que a senhora consegue, mas não sei. Pronto, eu tinha uma irmã, a minha irmã mais nova, continua ainda hoje na Bélgica. E a minha irmã vinha cá de férias e começou a levar as coisinhas dela para a Bélgica, onde começou tudo a ser conhecido, os trapinhos dela pela Bélgica. E a minha irmã levava assim para oferecer aos patrões, assim a amigas dela e assim, onde aquilo andou tudo espalhado na Bélgica. Apreciavam tanto o artesanato lá, português, tanto. E como aquilo era feito, porque ela a minha avó era por ser aquela idade, mas ela matizava muito bem as cores. Ela adorava aquilo. E então a minha irmã começou a levar. Havia pessoas imigrantes que vinham também em Riachos, né, porque estavam em França, na Alemanha, tudo. E as pessoas sabiam disto da minha avó, porque eu até penso, eu não tenho a certeza, mas penso que na altura era a minha avó que fazia essas coisinhas. Pelo menos eu não tinha mais conhecimento que alguém fizesse. E então essas pessoas, quando vinham de férias a Portugal,
elas sabiam que a minha avó fazia aquelas coisinhas, a minha avó nunca cobrava dinheiro nenhum, a minha avó dava. A minha avó só queria que lhe dessem uns trapinhos, mais nada. E então, levavam, e então aquilo estava espalhado por todo, pronto, para a Alemanha, por a Bélgica. Então a Bélgica, não se conta, a minha irmã começou a levar para lá as coisas, pronto, e depois as pessoas começaram assim. Pronto, a minha avó teve muita dificuldade também na criação dos filhos, porque mesmo assim os outros morreram, mas ela ainda ficou com 9. Eles, coitadinhos, iam trabalhar, e eles diziam assim para os colegas quando estavam a trabalhar: então a gente agora vai almoçar a casa. Os outros almoçavam no campo. Nós vamos almoçar a casa. Mas eles nunca mais viam almoço nenhum. Vamos ao encontro da minha mãe ou vamos mesmo a casa almoçar. Coitadinhos, chegavam, a menina não conhece, mas ali na Quinta de Mel, chegavam até ali. Coitadinhos, iam pelo mesmo caminho. A minha avó nunca mais lá estava com a comida, então, mas ela não tinha. Iam trabalhar, depois chegavam: então vocês já almoçaram, a gente já almoçou e estamos bem tratados e vai seguir. Mas não comiam nada, não comiam nada. Ela teve muita dificuldade. Depois o meu avô também era um bocadinho, bebia muito. Pronto. E depois era assim, o meu avô, eles não tinham, mas o meu avô arranjava sempre maneira de levar para lá as pessoas para casa, e a minha avó não tinha para os filhos, e ele estava sempre a levar para lá pessoas para ver se a minha avó lhe dava comida, e a minha avó não tinha nada. Coitadinho, depois ele com um piguito ali a mais, né? Já não estava puro, levava para lá tudo e mais alguém. Coitadinha, a minha avó ainda sofreu assim muito. Pronto, e depois ela teve uma certa altura, a minha avó, que começou a não poder estar sozinha em casa. E então todas as filhas tinham máquina de costura. E ela começou a andar nas casinhas das pessoas. Minha avó, ela é a minha madrinha do batismo. Só que não foi ela, quando eu me batizei, não foi ela, foi a minha madrinha da crisma, porque ela disse: eu não vou, eu já sou muito velhota, eu já não vou. Vai convidar a tua madrinha, que era a filha da minha avó, era a minha tia. Vai convidar a tua madrinha, ela que vai ser ela do batismo, porque eu sou muito pequenina, do batismo, do crisma. Vai convidar, e assim. E a minha avó, depois, eu também fui uma das netas que fui ficar com ela muitas vezes a casa. Ela tinha uma preferência para mim, não sei porquê, mas puxava muito para mim, não sei porquê. Foi assim que aprendeu, então? Foi assim também que eu aprendi, depois estava muito ao pé dela, nós também víamos, eu também me entusiasmei muito com as coisinhas que ela fazia, achava aquilo tão lindo, de almofadinhas, pronto, e essas coisinhas todas. E foi assim, olha, e pronto, e depois ela andou em casa das filhas, andou até poder. Andava, e ela muito bem criadinha, porque ela era muito bem alimentadinha e tudo, e nunca deu trabalho. A minha avó nunca deu um trabalhinho, nunca teve uma dor, não se queixava de nadinha. Olha, se tinha, ela nunca se queixava. Eu lembro-me de ir da escola e ela estar ali a costurar: oh, avó, estás bem? Estou. Mas a gente também aparoicava muito. Estávamos ali uma maçãzinha descascada, uma perinha ali numa caixinha, ela estava sempre a comer. E assim, e depois a minha mãe também andava sempre também de voltinha dela, e a fazer as coisinhas. A minha mãe também aprendeu muito com ela e também fazia as roupinhas interiores. Ainda me lembro dela fazer as cuequinhas e fazia as combinações que as meninas usavam muito, com aquelas rendinhas todas, usava-se muito. As cuecas de pano, ainda me lembro. As cuequinhas de pano, ainda me lembro. Dela fazer para os miúdos, para nós, eles usavam muito, eu não havia assim, fazia tecidos, aqueles tecidos. Pois não, e a minha mãe também aprendeu assim com ela e assim, pronto, mas a minha mãe foi mais do campo. Mas assim, a fazer as coisinhas, os sapatinhos também foi a minha mãe, com ela, e faziam. Também acho que faziam para elas, que pelos vistos andavam descalças. Eu não me recordo assim muito bem de andar descalça. Sei que a minha mãe também teve um bocadinho de dificuldade, o meu pai também faleceu muito novo. O meu pai faleceu muito novo e então também tivemos dificuldade. A minha mãe também teve dificuldade em nos criar, éramos 4. O que é que normalmente era a vossa alimentação? Que eu me lembro assim, olha, eu lembro-me, por exemplo, que a minha mãe fazia as comidas melhorzinhas quando nós fazíamos antes, o aniversário. E o que é que era? Que eu dizia assim, era sempre uma galinhazita, que era o que eles criavam. Era mais galinha, fazia a canjinha que eu gostava muito e era o franguinho corado, fazia assim a galinhazinha corada, porque eu lembro-me muito bem e eu dizia assim: oh, mas você hoje está a fazer um comida diferente, você hoje está... Eu não me lembrava, era eu que fazia antes, e não me lembrava. E então ela estava-nos a dizer: então faz hoje anos e tem que fazer alguma coisinha melhor. Era assim, eu notava que a gente comia mal, não tínhamos fruta.
Não usavam fruta, não. Lembro-me, a minha mãe só começou a ter assim uma vida um bocadinho melhor quando a minha irmã mais velha começou a trabalhar. Porque ela começou a trabalhar com 16 anos. As crianças entravam aos 16 anos na fábrica de fiação e tecidos em Torres Novas. Eu já não conseguia entrar porque ainda não tinha idade, era aos 16, acho que era aos 16. E foi aí que eu depois me lembro da minha mãe começar a fazer as comidinhas um bocadinho melhores. Porque era assim, o meu pai também trabalhava, também ganhava pouquinho. A minha mãe era do campo, também ganhava um pouquinho na altura. E a minha irmã depois quando foi trabalhar, que já foi um bocadinho melhor na alimentação. Isso lembra-me muito bem, e era quando nós fazíamos, era aos anos, era o Natal, e eu não sei se era na Páscoa, era assim, as coisinhas melhores que se comia, pronto, tinha diferença. O que era a mudança? O que é que constituiu a mudança? Porque eu lembro-me de comer muitas vezes ovos, porque era assim, e às vezes era só sopa. Lembro-me que era só uma sopinha, e já era muito bom na altura. Interessava era encher a barriguinha, não era? Porque eu lembro-me de ser assim, sopinha, e a gente não ligava à fruta porque também não havia. Eu também acho que nunca vi assim fruta, nem nunca vi em casa das minhas tias, nem nada. Penso que elas também tiveram dificuldades como a minha mãe, pronto, bastou elas coitadas na pederem, a vida também não foi muito, e o meu pai também trabalhava em Lisboa, também antes de vir para aqui ele também trabalhou em Lisboa e também era muita dificuldade também, era muita dificuldade porque o meu pai chegava aqui sem dinheiro, praticamente, e para criar 5 filhos, como uma irmãzinha aos 3 anos e meio, e também era muito difícil a criação, pronto, para a minha mãe também criar nós. Mas lembro-me muito bem, ali eu acho que era a Páscoa, o Natal, e quando nós fazíamos antes, a comida era diferente. E tinha sempre assim um docinho que ela lá arranjava, ou comprava. E ainda me lembro que ela comprava, gostava muito, eram umas bolachinhas que aqui a esposa daqui do Sr. Manel, que são meus primos, fazia umas bolachinhas na praça e ela comprava. E eram umas pombinhas. Eu lembro-me daquelas pombinhas, eu estava sempre à Alamira que a minha mãe me comprasse uma pombinha, e até que a gente gostava daquela. Era tipo uma assazinha do bolo de cabeça, eu penso que é, não sei se a menina conhece o bolo de cabeça, a tradição do bolo de cabeça. A tradição é o bolo de cabeça de cá, pronto. É tradicional de cá, é o bolinho de cabeça. É assim, eu quando casei... Agora vou já buscar também o casamento porque era por causa dos bolos de cabeça. A tradição que eram umas travessas assim mais compridinhas que era para os padrinhos. Para os nossos padrinhos, madrinhas ou padrinhos, eram umas travessinhas assim maiores. As pessoas vizinhas, a gente dava um pratinho de arroz doce, que era a tradição, distribuir pelas pessoas amigas e ali nossos vizinhos e as pessoas amigas mais de longe de ir entregar as coisas. E eram os bolinhos de cabeça. Era a tradição darem os bolinhos de cabeça. Eu, massa, não sei bem o que é que aquilo leva. Sei que leva limão, é farinha, é açúcar, é raspa de limão, não é que aquilo leva. Não sei o que é que aquilo leva assim, mas eu nunca fiz. É que fazia. Eu não sei o que é que aquilo levava, sei que aquilo era bom. A tradição era então oferecer-se os bolinhos? Pronto, quando nós casámos, o meu casamento foi assim, mais da minha irmã. Pronto, olha, a minha sobrinha casou há pouco tempo e está em Lisboa. Ela fez, a gente fizemos, não foi feito, é uma senhora que faz e vende lá no meu bairro e a gente até encomendou, antes fazia-se assim, fazia-se em casa, né? E a senhora faz mesmo, e fazia-se aquela encomenda que a gente quis para levar para Lisboa. A minha sobrinha também fez agora há pouco tempo. Sim, fazem, mas nós tínhamos mesmo uma pessoa que fazia mesmo os bolinhos de cabeça. Eu não sei se era, para mim acho que era... Pronto, era ela, e não sei se as cozinheiras também faziam, acho que a minha cozinheira de quando eu casei, acho que também fez. E depois, pronto, era a tradicional, então as travessazinhas que estavam aos padrinhos, com o bolinho de cabeça, e tanto aos padrinhos como às madrinhas, pronto, e a tradição de nós me darmos um pratinho, era o prato, as vizinhas e os amigos, mesmo que fossem longe, a gente era a tradição, nós irmos dar um pratinho do arroz doce com 1 ou 2 bolinhos de cabeça que se dava. Foi assim, no meu casamento foi assim. Não sei se foi tudo na minha geração, se faziam, se calhar não faziam todos. Tive uma cozinheira privada, que era em casa, não era? Foi em casa, agora é em restaurantes. Acho que é muito mais bonito, apesar de nós ficarmos mais livres, mas é muito bonito. Olha, as pessoas começaram a comerem no meu casamento desde sábado até segunda-feira, já pode ver. Desde sábado até segunda-feira. Os meus convidados foi tudo comer lá. No sábado, casei no domingo e na segunda-feira.
ainda fomos todos lá juntar-se para comer os restinhos da comida que sobrou. Era muito bonito, era mais alegre. Eu acho que nós convivíamos mais, era mais amigos lá e quem podia também levava mais da família, quem podia levava, porque a minha família também era muito grande, também tinha a família muito grande, só os meus tios e primos, está a ver, só a minha avó teve 19 filhos e teve 16 bisnetos, já pode ver como é que é. Como é que era para si viver aqui em Riachos e se gostaria de viver noutro sítio, se imaginava... Não, eu acho que não me era capaz de adaptar, não, só se fosse mesmo muito obrigada. Eu gosto muito da terra, gosto muito, eu tenho a impressão, pronto, se a minha mãe mudasse ou assim, mas eu tinha a impressão que não... Olha, porque eu às vezes vou a Torres Novas, vou em trocamento, já estou deserta para vir, está a ver? Não, acho que não me adapto, acho que não. Pessoas que vão para fora, eu tenho um filho na Austrália, está lá há 10 anos já, não conheço uma netinha que tenho, não conheço, vai fazer agora 2 aninhos para outubro, não, mas eu não me estava a ver em lado nenhum. O meu filho bem quer que eu lá vá, mas eu não vou, é muita hora, não, de avião não consigo. Recorda-se quando foi criada a reserva da biosfera? Se tem conhecimento, como é que tomou conhecimento? Tomei porque eu andava a fazer uma caminhada e eu tive conhecimento que havia, eu ouvi as placas, tive conhecimento sim. E foi através daí do andar, eu fui andar, porque eu caminho muito ali para o lado do campo, ali para a reserva, para o lado da reserva, e coisa, não fui lá mesmo, mas vi as placas da reserva, acho que é uma coisa muito importante para nós. Porquê? Acho que é sempre importante, tudo quanto aparece assim nas zonas, e também vi fotografias de um moço, que é o Carlos Lima, também vi, muito importante, gostei muito. Do que ele tirou aquelas fotografias à noite, eu vi pelo Facebook, pronto, a gente também se apercebe, apesar de não andarmos lá, também tive conhecimento, acho que foi muito bonito, que ele tira fotografias de noite e fica muito bonito, a reserva. Mas acha que o que via e que vê agora, acha que houve alterações? Acho que para melhor, eu acho que é para melhor. O que melhorou na sua ótica? Porque, quer dizer, acho o espaço mais arranjado, acho o espaço e é tudo diferente daquilo que eu conheci quando era mais miúda. Acho que está mais bonito, está mais arranjado, os arranjos, acho que, pronto, pelo menos os ramos de árvores e tudo estão mais arranjadinhos, acho que está melhor nesse sentido, não sei explicar bem como é que eu dizer a palavra, mas eu acho sempre que é para melhor. Eu quando se arranjam coisas, acho sempre para melhor. A evolução. E acha que há mais pessoas que têm vindo a Riachos e aqui à região por causa da reserva? Isso não tenho muito conhecimento, mas penso que sim. Pelo menos o que eu vejo no Facebook, penso que sim. Tenho conhecimento que vem, está a perceber, não sei quantas pessoas, mas tenho conhecimento. A gente, às vezes, o Facebook também ajuda um bocadinho, nós, mesmo que a gente não conheça bem o espaço. Mas eu sei porque eu andei por lá muito quando era mais pequenino e vejo que as coisas são diferentes. Também estragam umas coisas para arranjar outras, mas também tudo quanto se arranja, eu acho que é bem-vindo. E quando era mais pequeno, o que é que ia fazer na zona da reserva? Pronto, eu ia para esses lados, a minha mãe trabalhava aí para esses lados também, a gente passava lá, não era, prima? A gente passava lá. A gente ia naquelas estradas do carro, e também trabalhei lá, ainda trabalhei lá. Pois, era aí para esses lados. Eu lembro-me de ver aqueles freixos muito grandes, fazia muita sombrinha, onde eu às vezes estava sentada, a minha mãe a trabalhar e eu lá. Pronto, também era bonito. Essa reserva também, no sentido antigamente, também era muito bonito. Tinha aqueles, eles chamam-lhe churões, acho que é churões, aquelas árvores muito compridas, fazer muita sombra, também era muito bonito. Mas se eles fizerem isto, acho que pelo arranjinho que eu estou a ver, acho que está a ser muito bem feito, acho que sim. Acho que é uma mais-valia. Que noção é que as pessoas lhe transmitem da existência da reserva? Há alguma impressão que lhe passe, ou nem por isso? Não dizem assim... Não dizem mal, não dizem mal. Mas não. Participam nas atividades que existem da reserva? Sim, algumas pessoas que acho que sim, participam, sim. Acho que sim. O quê, por exemplo? Que atividades é que acha que... Ajudam, se calhar, não sei bem o que fazem, não tenho muito conhecimento, não posso estar a falar uma coisa que não sei. Mas quer dizer, ouvi falar que há pessoas a ajudar, mas eu não sei quem é, nem sei o que fazem. Certo. Mas sei que ajudam. Eu acho que aquilo é bonito, não sei, acho que sim. Pelo que havia à noite,
espetacular, lindo, foi lindo. Eu até comentei com o moço, eu conheço a minha irmã mais nova que está na Bélgica, trabalha em casa dele, ele gosta muito de nós e eu comento, ele fica muito contente. Muitos comentários, ele tem muitos comentários. É porque aquilo é bonito. E então ele à noite está lá, tira fotos, aquilo é espetacular, lindo, aquilo é lindo. Agora já não tenho caminhado muito para lá, quando andava no campo a gente ia lá para essas zonas. Mas também era muito bonito, como estava de antes. Eu para mim achei também sempre bonito. Aquelas árvores, aquele estilo de árvores lindos, e aquelas sombrinhas, a mulher lá sentada debaixo. E assim, sim. É importante, eu acho que é importante. Tanto antigamente como agora. Acho que tudo quanto vem para arranjo, acho que também é uma mais-valia. Penso eu, porque as pessoas também gostaram. Penso eu, apesar de não conversar com ninguém sobre isso, mas nós no Facebook também aprendemos um bocadinho à nossa custa, não é? Claro. Pronto, eu para mim acho que é uma mais-valia. Eu acho que quando há assim estes arranjos, também às vezes também mexem em coisas que vão estragar. Pronto, e como a Igreja Velha aqui dos Riachos, dizem que aquilo também foi uma tradição que se perdeu muito importante. Eu nunca me lembro de ter lá entrado dentro, mas lembro-me de haver alagar, tinha 8 anos. Lembro-me de haver alagar, nem tanto que eles estavam a afastar os miúdos para trás por causa das pedrulhos caírem para cima de nós. É assim, às vezes há coisas que se perdem que nós, nas nossas gerações, era muito importante. E agora esta malta nova pode ficar bonito. Eu não digo que não fique bonito. O que é que estão a tirar uma coisa que se está a perder do antigo. É como eu queria explicar à menina. Eu não sei se me estou a explicar. É assim, as coisas podem ser muito importantes. Antigamente, pronto, tem valor. Era um antiguinho, era assim que se usava. Mas é assim, podem estar a propor agora pronto, uma coisa nova. E a gente ser assim, realmente como estava, era mais importante se calhar para o povo porque era um antigo. Mas também pode ficar muito mais moderno. Estão a recuperar agora a fonte, também acho bem, está a ver. Também é uma coisa importante porque aquilo estava enterradinho com terra. E aquilo, eu lembro-me de ser miúdo e ver aquilo. E agora aquilo estava tudo enterrado. Pronto, vão fazer diferente, está a ver. Mas pronto, para melhor. Lembro-me de ser miúda porque nós íamos à fonte. Íamos a uma fonte e a gente tinha que passar essa coisinha. Eu não me lembro de ir aí à fonte, isso já não produzia água. Mas lembro-me de ver as imagens da fonte, está a ver? Minha mãe dizia, isto era uma fonte, eu sei, isto era uma fonte. E houve também ali no Largo do Riacho também uma fonte. E não me lembro tão bem daquilo. Eu disse, mãe, pois é. E depois a pouco e pouco, aquilo com as chuvas, aquilo foi enterrando com terra, com as terras. Porque aquilo era uma coisa assim, tipo de campo. E então aquilo foi enterrando. Também tive pena porque aquilo ficou enterrado. E agora é assim, esse projeto está em quererem fazer, é diferente. Mas pronto, também passa para melhor porque é mais bonito, é mais gostoso. Está a ver o que é que queres? É bonito o outro por ser antigo, mas claro que eu gosto mais deste porque é mais moderno. O que é que significa para si a reserva da biosfera? É assim, eu não sei bem o que é. Eu vou já ser sincera, eu vejo as placas, mas eu não sei bem, sei que é uma reserva que andam ali a arranjar. Pronto, diferente, mas eu não sei bem o significado disso, não sei, nunca me explicaram. E eu também nunca procurei, que eu também se perguntasse, se calhar também me sabiam explicar, não é? Não sei bem para que interesse é aquilo. Okay. É para muita coisa, eu sei que aquilo deve ser para muita coisa. Não sei explicar à menina o que é, não sei. Está bem, não tem problema. Pronto. Está registado, é importante também saber o que é que significa. Sei que andam lá e sei que vejo as placas e sei que tenho conhecimento que estão a fazer as coisas, os arranjos, eu sei que está bonito, que eu vejo, e assim, mas não sei bem, eu acho que aquilo é para proteger o ambiente, é para proteger mais o ambiente, não sei se será, se calhar também é um bocadinho, mas pronto, há outras coisas também. A minha mãe andou por lá, andou no Cânhamo, que é umas, eu não sei se a menina conhece, aquilo é muito antigo, aquilo é umas coisinhas com era uma barra de madeira que tinha uma peça cortante, uma peça que cortava, e eles batiam o cânhamo todo. Aquilo era para fazer seda, batiam aquilo depois era o patrão, pois aquilo era para venda, para as sedas. Aquilo era no campo, elas apanhavam, depois punham em montinhos e depois ia tudo bater aquilo. Mas quem fazia mais aquilo de bater eram os homens, mas quando não havia os homens, eram as mulheres, porque aquilo pesava muito, aquilo é uma peça muito pesada. Eu na brincadeira, na hora do almoço, ia para lá fazer aquilo, também gostava de bater aquilo. E a minha mãe andou com arroz, que era água também por aqui, a minha irmã também andou, a minha irmã mais nova, mais velha, também andou no arroz.
esses campos, eu no campo com a minha mãe não deu praticamente, depois quando fui já fui eu sozinha, mas a minha irmã foi muito novinha e começou a trabalhar muito ao lado da minha mãe, mas, claro, a ganhar um ordenadinho mais baixinho, andou sempre ali, a minha mãe fez tudo e mais alguma coisa no campo, pronto, trabalhou sempre no campo. E agora até emprestei a roupinha dela, queria ver se me entregavam, porque já lá está há 2 anos e é a roupa do câmbio, eu queria-me para recordação. Minha mãe tinha uma saia, tinha um nastro na saia, a saia era de xadrez. Tinham naquilo não era meias, eram uns canos até aqui, era só umas meinhas, faz conta que não tinha pés. Pronto, vinham até aqui, que era para elas não picarem as pernas. Ainda tenho, no entanto, quando eu faço a festa de menção de gado, eu uso. Eu tenho mesmo um fato que mandei fazer. E depois eu usava a blusinha também aos quadradinhos, muito gira, muito engraçada, tal e qual, parece agora do rancho, com folhinha aqui na cintura, com a manguinha comprida, aquela que eles não usavam, manga curta por causa de não queimar os braços, aqui com um punhozinho, pronto, e era as minhas, era o lenço na cabeça, era o chapéuzinho de palha. Tenho uma foto, posso-te mostrar daqui um bocadinho, já mostro uma foto que eu tenho aqui muito bonita dela. Foi uma moça que anda aqui no Núcleo de Arte, que é pintora, que fez a minha mãe e foi-lhe oferecer quando ela fez anos. É uma recordação que está na sala da minha mãe, muito bonita, a minha mãe, mesmo ao natural. E o meu marido ainda fez ela no campo, uma cestinha no braço, também fez-lhe um quadro ela no campo, trajada a campo, no trigo. A minha mãe fez tudo um pouco, tudo. A minha mãe é que fez mesmo os trabalhinhos todos do campo, pronto. Ela também foi obrigada a ir para a escola muito cedo, para o campo, trabalhar no campo, na escola. Ainda teve os irmãos mais novos que ainda foram à escola, mas eles já não. A minha avó tinha muita dificuldade. E então, a minha mãe, pronto, coitadinha, vinha muito cansada, às vezes deixava-nos sozinha em casa. Nós, que éramos as irmãs mais velhinhas, tomávamos conta dos mais novos. Ainda aconteceu alguns incidentes. O meu irmão foi mexer, ainda usávamos candeeiro a petróleo, o meu irmão foi mexer no candeeiro a petróleo, ele era muito pequenino, e eu também era muito pequenina, só tenho diferença de idade dele 3 anos. E eu vi aquilo tudo em lavaredas, eu com 6 anos consegui tirar o candeeiro para a rua, sem me queimar, com 6 anos. Isso ficou na história. Tirei o candeeiro porque ele começou, eu estava farto de avisar, não andes aí a mexer na torcida, olha que vai lá para dentro. Aquilo era petróleo, acendiu lá dentro, aquilo acendiu-se tudo. Tirei a minha mãe quando chegou, até deitou as mãos à cabeça. A gente éramos muito responsáveis, enquanto outros miúdos agora não são responsáveis. São um bocadinho teimosos, a gente fazia tudo o que as nossas mães diziam e eles agora são um bocadinho teimosos. Acho que as crianças, a gente tinha muita maturidade. Eu lembro-me da minha mãe dizer coisas. E eu com 9 anos, quando é que uma criança agora, eu estava a ver algo, a minha mãe ela estava muito doente e mandou-me cozer umas batatinhas com peixe. Eu acho que ainda tinha os meus 9 anos. Eu fui cozer o peixinho com as batatas. Só que depois nunca mais me lembrei daquilo. Vim para a rua brincar com os miúdos, não é? Claro, as crianças, a gente não tinha computadores, a gente não tinha telemóveis, a nossa brincadeira era toda nova. Comecei lá a brincar com os meus vizinhos, quando lá cheguei, era o peixe tudo misturado com batatas, as batatas derretidas. Fomos dar aquilo à minha mãe disse, eu que agora não, agora como é que isto está? Oh mãe, mas agora tenho que comer, está assim. E ela a chorar, e depois eu punha-me a chorar de ver ela a chorar, mas a gente éramos crianças, mas é o que eu digo, a gente éramos muito mais responsáveis. Onde é que eu agora estava a ver uma criança com 6 anos, como eu tirei o candeeiro, como eu tirei, o meu irmão tinha 3, eu tinha 6, tirar um candeeiro a petróleo, eu com 6 anos, onde é que eu estava agora a ver uma criança com 6 anos, a ver aquilo, ela fugia, mas era, eu não. Eu era muito responsável, a minha mãe avisava muito de nós e ensinava-nos, e eu lembro-me muito bem, a minha mãe punha-me a limpar a casa lá dentro, outra cá fora, que a gente tínhamos cá uma casinha fora onde a minha mãe que se ia ao comerzinho, e assim, e a minha mãe ensinava a gente a fazer tudo. Eu fui trabalhar para aquela casa, eu já sabia muito. Não foi lá que eu aprendi. A minha mãe puxou sempre nós. Onde é que agora uma mãe puxa uma criança? Agora também já tem as máquinas, já não é preciso isto, já não é preciso aquilo. O que é? Eu vou-lhe explicar. É assim, as pessoas às vezes estão muito doentes e não sabem o que é. E eu tenho tanta gente, e não até tive 10 pessoas. Eu fiquei com o dom da minha mãe. Minha mãe não vê. E parece que o Nosso Senhor transmitiu o dom para mim. Eu vejo para os estrangeiros, as pessoas... A minha irmã é o responso que é desaparecer coisas ou coisas que estão enroladas, não se consegue desenrolar ou nem encontrarem as coisas. E eu é o quebranto. O quebranto é assim, uma pessoa está muito doente, vai ao médico, o médico nem lhe encontra nada. Vem para casa, não sabem o que é que há de fazer, ou depois lembram-se e vão à minha mãe. Já não apareceu mesmo a criança a brincar.
criança com quebranto, ou pessoa adulta, ou seja, criança, já não é nada. Daqui por um bocado de um lado, e a minha mãe, oi Emília, então já não é nada com ela. É umas rezinhas que a gente faz. E eu agora também faço, eu faço isto e consigo, até faço agora uma casa que estava no estrangeiro, que era difícil de ser vendida, foi vendida e foi disso. Comecei a fazer rezinhas. Não é só de saúde, mas a minha mãe na altura fazia mais assim, a minha mãe também sabia o responso é coisas que desaparecem, carros, motas. Ainda esta semana roubaram daqui um Jeep nos Riachos e desapareceu daqui, já apareceu. A pessoa até me foi logo lá dizer, porque ela viu. Pronto, não é mais a doenças, mas é assim, se houver uma coisa qualquer que esteja difícil, eu também sou capaz. E estou ali concentradinha e consigo. Minha mãe transmitiu-me, é o que eu agora faço também. A minha mãe foi obrigada a fazer estas coisas, ela devia ter aprendido com antigos também. Já outros, por exemplo, com a minha avó não. Minha avó, nunca me lembro da minha avó fazer isso. Mas era muito difícil. Ainda não explica como é que era, mas antigamente as pessoas tinham precisão e não podiam ir aos médicos, que era tudo muito caro. E a minha mãe foi obrigada a aprender, por isso é que eu digo, não foi com a minha avó, mas foi com pessoas da idade mais velhinhas que elas, ou tantos mais velhos, que ensinaram com certeza. E então aquilo era assim, era mais trabalhoso. Tinham que ir acender, por exemplo, um fogareiro, ou se fosse o ferro de passar, que era com brasas, tirar 5 brasinhas lá, para pôr em água. Punham num pratinho a água, iam pôr as brasinhas lá. Se fossem ao fundo, há de reparar que as brasas não vão ao fundo. Há de experimentar uma brasa, nunca vai ao fundo. Uma brasa. Com o quebranto vão ao fundo do prato. Do prato ou de um alguidarinho, fizerem a reza. Quando têm, vão ao fundo, e quando a têm, ainda vão. E agora é com pingos de azeite. Se espalhar tudo, tem. Se não se espalhar, não. Se não espalhar, não tem. Faça a reza, é assim. Maus olhos te viram e te deram a olhar, 3 pessoas te hão de tirar, 3 pessoas da Santíssima Trindade, Pai, Filho, Espírito Santo, seja em louvor de Nossa Senhora e do Santíssimo Sacramento. Por aqui passou todo este mal, pois reza-se 3 Pai Nosso e 3 Ave Marias, e sempre a fazer em cruz. A fazer a rezazinha, sempre a fazer em cruz no prato, sim. Acaba-se esta rezazinha, é 3 dias, porque é assim, isto é 9 dias, mas a minha mãe fazia novena, faz 3 vezes por dia, dá 9. Pronto, é 3 diazinhos que eu digo às pessoas ao fim de meia hora, 3 quartos de hora, já não é nada. Olha, computadores, tenho visto a tantos computadores. Olha, eu digo-lhe, ainda ontem uma pessoa me telefonou para lá e disse, que já estou muito bem. De verdade, olha, a menina pode não acreditar. Eu recebi, foi a herança que eu recebi da minha mãe, ou o dom que eu recebi. Eu acho que isto foi Nosso Senhor que transmitiu-lhe o dom dela para mim. Ela achou que eu tinha muito jeito. Pessoas do estrangeiro até me dizem, tu vês tão bem como a tua mãe, tu não percas isso. Tu não percas isso, que isso é muito importante. Porque é assim, a pessoa está muito doente, a menina agora pode ir ao médico, está muito doente, dor de cabeça e que não passa com nenhum comprimido. Vai ao médico, nem lhe encontram nada. Vem para casa, continua. Se isto não for visto, isso não passa e cada vez vai agravando. Aconteceu um caso comigo, uma senhora veio ter comigo, como a minha mãe já não via, eu vou contar esta porque foi muito importante, esta para mim foi muito importante e eu quero logo saber se corre bem ou não. Uma menina foi ali ao Hospital de Torres Novas e estava muito mal e mandaram-na para Lisboa. E eles disseram, ela já não vai passar desta noite. Sem saber o que é que a criança tinha, mandaram-na para Lisboa. A avó, de noite, foi ter comigo. Chegou a casa, foi ter comigo e diz-me assim, sabe uma coisa, eu não disse nada à minha filha. Eu venho aqui ver da minha netinha porque ela está muito mal em Lisboa e a minhazinha a chorar. Se você me via isso, isto já era tardíssimo, eu até me assustei, era mais de meia-noite, eu assustei-me. Eu deito-me sempre tarde, mas de qualquer maneira. E ela disse, no fim de eu ver, ela disse assim, eu era para ir com ela para Lisboa, mas eu não quis ir, porque eu estava com esta fisgada para vir aqui assim. Queria sempre que a minha filha soubesse, porque ela podia não acreditar, eu queria... Olha, só lhe digo, foi isto é a pura da verdade. A minhazinha, a filha, ela telefonou para Lisboa, para a filha, para perguntar como é que a menina está. Os médicos disseram que estavam parvos a deitar as mãos à cabeça. A menina começou a reagir, nem parecia a mesma. E veio para cá.
olha, a senhora até me queria... Não paga nada. Porque é assim, eu não quero levar nada, porque é assim, se me quiserem dar uma coisinha da horta, aceito, né? Que a hortazinha não faz mal. Eu sou como a minha mãe sempre aceitou da horta, e estas coisinhas ela nunca quis. E porque a minha mãe teve sempre muitas ajudas, as pessoas que estavam... A minha mãe é uma das pessoas importantes aqui da terra, se for perguntar que é a Emília Miola, toda a gente lhe sabe dizer. A minha mãe é Emília Ribeiro Azevedo, mas chamavam-lhe Emília Miola. Emília Ribeiro Azevedo, era a minha mãe. E depois, isto é esta importância. Olha, a menina foi lá com a menina, para eu ver a menina, acredita que ela já nem confia na... E agora acredita que um dia destes fui ao hospital, verdade. E eu estava lá, e não foi comigo, estava uma senhora à minha frente, uma criança, e ele disse-me assim, minha senhora, eu não vejo nada na menina, você já mandou fazer a reza? Ouvi eu. Já mandou ouvir aquela reza do quebrante, que a menina se cá tem é quebrante. Isto tal e qual a menina, eu cá comigo, olha, mal sabe ele que eu sei. E digo-lhe uma coisa, que eu ainda esta semana vi 3 pessoas do estrangeiro. Foi verdade. E eu digo, eu não quero nada, porque eu podia estar cheio de dinheiro com isso, mas eu não quero, porque é assim, acho que é um dom para a gente ajudar as pessoas. Muito